Tá ouvindo Lambisgoia Cast. Sejam todos bem-vindos ao The Lambisgoia Cast. Com o fim das crises nas Infinitas Terras, a DC Comics resolveu fazer uma faxina no seu multiverso e assim reformulando suas principais propriedades. Superman, Batman, Mulher Maravilha e companhia ganhavam novos ares e novas histórias. Porém, um título especial ainda estava preso ao seu editorial passado e sem reformulação, a Liga da Justiça. A Liga Detroit, ou Liga da Segunda Divisão, foi totalmente defenestrada durante a maxi-série Lendas para dar lugar à tão esperada reformulação, mas o que veio no lugar foi algo totalmente inusitado. Bora falar de Liga da Justiça Internacional de Keith Giffen e J.M. Demetrius. Hoje, pra gente ficar memorando momentos hilários da história das histórias e quadrinhos de super-heróis, trouxe aqui dois grandes amigos, Delfim. Hello! Olá, olá! Ou prepare-se para dar grandes risadas ao estilo... E o meu outro grande amigo, Trius. Eba, galera! Grandes risadas eu não sei, porque eu sempre fico em dúvida se eu rio ou se eu choro. Mas vamos lá, né? Tá certo. Delfim, o que foi a Liga da Justiça Internacional para você? A Liga da Justiça... Bom... Aliás, deixa eu reformular a pergunta. Deixa. Porque os dois leram na época, assim. Acredito que tanto acredito que a dupla DD, né, Delfim e Drius leram na época que saiu no Brasil e foi uma surpresa e tanto, né, porque não era esperado isso, que até então a maioria não, as reformulações que a DC estava fazendo eram todas sérias, carrancudas, e de repente vem a Liga da Justiça Internacional. O que foi para vocês o impacto dessa versão cômica da Liga da Justiça? Olha só, eu já contei um pouco a minha origem como leitor de quadrinhos da DC, umas 2, 3 vezes em Comic Pods passados, tal, mas vamos a essa origem aqui para o Lambisgoia Cast, porque ela vai fazer um sentido imenso. Quando eu comecei a reler quadrinhos e eu caiu na minha mão, eu estava na casa da minha tia, em Belo, acho que era 88, 89, né? Provavelmente 89, estava fazendo um cursinho, era 89 mesmo. E daí eu estava lá descansando e tinha um ajudante da minha tia, o Cosme, que adorava ler quadrinhos super-herói. E daí ele deixou lá uma revista sem capa, que me chamou muito a atenção, né? Tipo, a primeira edição que eu peguei do Super-Homem para ler na minha vida, assim, a sério, foi essa edição que tinha um capítulo da saga do Cósmico, que está linkada a lendas, no qual o Cósmico descobre que para o mundo inteiro nunca houve um Superboy. Né? Tipo, naquela época o Superboy tinha sido eliminado da face da Terra pelo John Byrne. Eu só fui descobrir isso muito mais tarde. Mas, tipo, assim, porra, como assim nunca teve um Superboy? E daí eu fiquei como o cósmico da Liga, né? Intrigado pra caramba. Comecei a ir atrás dos quadrinhos anteriores e tipo, me inteirei que existia essa minissérie, Lendas, estava acontecendo. Estava no final já, quando eu peguei. E o primeiro quadrinho que eu comprei a partir do número 1 foi a Liga da Justiça, do Giffen e do DeMatteis. Então, a minha Liga da Justiça original, de leitor de quadrinhos, quando eu entrei na faculdade, em 1990, foi a Liga do DeMatteis e do Giffen. Tipo, aquela página inteira, inicial, com o Guy Gardner esperando todo mundo, chegando mais cedo, né? Pronto para ser o chefe da liga, né? E a partir daí é um
A partir daí a coisa começou a degringolar e, tipo, eu vendo aqueles personagens, tipo, vários que eu não tinha ideia, tipo, quem é Gardner, quem é o Besouro Azul, quem raios, e alguns era para você ser quem raios mesmo, né, para todo leitor, né, quem raios é Maxwell Lord, quem raios é isso, quem raios é aquilo, e daí à medida em que eles estavam sendo apresentados e se formando o conceito da nova Liga da Justiça, eu estava entrando no mundo dos quadrinhos e começando a ler tudo de novo. Então, tipo, eu já tinha sido impactado no passado, é óbvio, como todo mundo, pelos Super Amigos, né, na TV. Então, tipo, eu senti uma falta, tipo, cadê o Super-Homem? Cadê tal, né? Tinha o Batman lá para salvar a pátria. Então, eu fiquei pensando onde isso vai levar. A única coisa que eu sei é que o gibi era muito divertido. E por ser muito divertido, eu falei assim, eu quero dar uma chance para isso. Eu já estava botando a mão em material que não era tão divertido, por exemplo, o Watchmen, né? Tudo isso em paralelo e tudo isso em conjunto, né? Mas o primeiro gibi de linha que caiu na minha mão para comprar foi a Liguinha, né? E que para mim não era Liguinha porra nenhuma, para mim era a Liga da Justiça de verdade e foi a minha Liga da Justiça por muitos e muitos e muitos anos, né? Então defendo com unhas e dentes essa Liga da Justiça, tá? Eu fui entender o que era a Liga Detroit muito tempo depois. Demorou até completar o ciclo de conseguir todos os gibis anteriores para poder... Na época estava fácil de conseguir os gibis anteriores, tá? Na época não era tão difícil ser colecionador de DC no Brasil. Pelo menos da Abril, né? Da Ebal já é outra história. Mas eu consegui todos os gibis da Abril num prazo de 5 anos e daí consegui montar esse quebra-cabeças para entender Liga Detroit, para poder entender como a Liga Detroit, como se chegou a uma Liga Detroit para começar, né? E todo o progresso para chegar nessa Liga do Giffen, e entender que esse plano era um plano incrível para você dar relevância de novo a um título que tinha perdido completamente a relevância no pré-crise, né? E no pós-crise ele estava tipo se arrastando, que nem um zumbi mesmo, que nem um defunto, né? A crise matou muita coisa, inclusive os grandes gibis de time, né? Acho que só os Titãs restaram como grande time da DC nessa época, né? Do pré-crise, né? Entre o pré e o pós-crise. Então, a Liga foi reconstruída a partir daí. O conceito da Liga, a força da Liga da Justiça, e muita gente torceu o nariz por muito tempo, porque depois dessa Liga vieram ligas muito fortes, tipo a Liga do Morrison, sabe? A Liga do Wade, né? Daí outra história, né? Daí a gente voltou a falar dos maiores heróis da Terra de novo, né? Agora isso não teria acontecido do jeito que aconteceu se a gente não tivesse tido um pouco de leveza, e essa leveza estava lá, com esse plano maluco do Kate Giffen, que eu já, tipo, eu já tinha noção de quem era Kate Giffen e estava dando esse crédito para ele, por causa da Legião de Super-Heróis, que eu tinha ido... As primeiras coisas que eu li foi a Legião de Super-Heróis para poder entender a saga do Cósmico, né? E daí foram os primeiros gibis retrô que eu peguei, para poder entender. E o Kate Giffen, tipo, para mim não tinha John Byrne, para mim não tinha Alan Moore, para mim não tinha nada disso. Para mim tinha Kate Giffen e eu sabia que ele era um cara a confiar, em quem eu podia confiar. E eu confiei nele e não me arrependo até hoje. É isso para mim. E aí, Drius? Eu tô num caminho meio diferente do Delfim, né? Eu também fui bastante impactado pelo Super Amigos quando eu era criança, né? O desenho dos Super Amigos. Aquela primeira fase, né, que tinha o Supercão, Marvin e a irmã dele, que eu esqueci. Que depois, naquela fase de Super Gêmeos, etc e tal, eu já tinha abandonado os Super Amigos, já estava achando um porre, né? Eu já comentei aqui que eu li muito pouco DC, eu consumia muito herói da Marvel e pouco herói da DC,
eu lia o Super-Homem, que meu pai comprava, meu pai adorava o Super-Homem, e eu li o Batman por minha conta. Eu gostava muito de Batman, sempre gostei. Mas Liga da Justiça, nunca li, nunca li. E aí, cara, um dia foi lá eu tinha acabado de entrar na UFMG, se eu não me engano, no curso de física ainda, e eu passei na frente da banca e estava lá, aquela revistinha, né, formatinho, capa branca, com o Guy Gardner na capa, e eu falei, bicho, que cara mais antipático esse, eu vou comprar essa revista. Aí comprei e li, cara, me diverti a beça com o negócio, assim, todo preconceito que eu tinha com Liga da Justiça, que, fazendo uma parte aqui, eu também não curtia ler grupos de heróis na Marvel, né? Vingadores, cara, eu não acompanhava Vingadores, eu li uma ou outra história dos Vingadores para emendar com alguma coisa que eu estava lendo, sei lá, do Thor ou sei lá, eu acho que dos Vingadores eu só li o Thor mesmo. Mas nunca curti esse negócio de grupo de heróis. Eu sempre achei as histórias muito apocalípticas, muito exageradas. Eu curtia aqueles heróis working class, né? Homem-Aranha, Demolidor e tal, né? E eu achava muito apocalíptico. Então, a Liga da Justiça, nunca li, nunca acompanhei, nunca soube o que eles fizeram. Mas o dia que eu vi aquilo ali, cara, e eu sentei e li, cara, eu gostei, colecionei a Liga da Justiça por 1 ou 2 anos na época. E, né, aí, como o Delfim comentou, na época começou a sair o Watchmen, apareceu o Akira, apareceu logo depois o Sandman, né? E por causa do Keith Giffen, eu fui ler Lobo, colecionei Lobo durante anos. Por causa do DeMatteis, eu fui ler Moon Shadow e tal. Então, além de me trazer para ler uma coisa que eu declaradamente não gostava e até colecionei por um tempo, ainda me abriu outras portas, né? Eu fui atrás do que o Keith Giffen fazia, fui atrás do que o DeMatteis fazia. Mas, cara, era uma coisa completamente diferente do que eu estava acostumado de ler da DC, né? O foco, né? As histórias são apocalípticas, invasores extraterrestres e o mundo está sempre ameaçado de destruição, mas o foco, cara, é a zoeira, né? Os personagens da Liga se zoando o tempo todo, o John Jones, né? O Caçador Marciano virou outra coisa, né? E o Guy Gardner, cara, pelo menos naquela primeira fase, cara, o cara é detestável, bicho. Eu adorava quando ele aparecia, porque eu adorava sentir ódio dele. O cara era um imbecil completo, né? E isso era uma coisa interessante de se ver num cara que estava do lado do bem, né? O cara era um super-herói, mas o cara era insuportável. Foi um negócio muito criativo. O que me levou a comprar, né, e colecionar, a começar a coleção, foi o Guy Gardner, né? Mas, cara, tinha muito mais coisa ali, né? Os caras se zoando o tempo todo, uns diálogos que não tinha a ver com o que estava só com a trama, né? Tinha a ver muito com a relação entre os personagens. E a relação entre os personagens é muito interessante, muito mais legal do que as tramas. E foi isso que me segurou nessa liga durante um tempão. Eu começar a ler um gibi de grupo de super-heróis, cara, não foi pouca coisa. Foi uma coisa que é o tipo de quadrinho que eu nunca gostei, né? E eu li a liga durante um tempão. Não, massa demais, cara. Eu lembro que eu tava começando a ler também, contar história no estilo Delfim. Hoje tá cheio de gente que gosta de contar história, né? Mas aí, cara, eu lembro bem que eu cheguei. Foi tipo Delfim. Eu fui na casa de um amigo, tinha uma revista Super Amigos lá. E aí, folheando a revista, cara, eu cheguei numa propaganda no final, que era uma propaganda de uma revista, de um evento que ia acontecer, todo desenhado pelo Jorge Pérez, um monte de cara de personagem, cara. E aí eu falei, caraca, uma história que vai reunir todo mundo. Vou ter que ler isso. E virei leitor por causa de Crise nas Infinitas Terras, cara. E quando acabou a crise, eu segui lendo o Batman do Frank Miller, Batman no 2, Superman do Byrne, a Mulher Maravilha do Jorge Pérez, segui lendo tudo. E aí veio Lendas, cara. E eu lembro perfeitamente, acho que se não é a última, é uma das últimas páginas do quadrinho que aparece a nova Liga da Justiça. E a nova Liga da Justiça era o Superman, o Shazam, Mulher Maravilha, Batman, Canário Negro, Guy Gardner, o Wally West, Mutano, eu achava massa o Mutano estar nesse quadro, o Besouro Azul, o Marciano e o Senhor Destino. Cara,
Eu achava, pelo menos eu achava que aquilo era Liga da Justiça. Falei, não, agora vai vir um gibi foda. Daí no outro mês veio Liga da Justiça 1, né? A revista Super Amigos foi extinta para dar lugar a Liga da Justiça da América 1. E pra minha surpresa não era nada do último quadro, cara. Falei, vou ler. Cara, e fui pegando, cara, porque eu acho que é um dos gibis que eu li na minha vida que mais tem momentos memoráveis, assim, sabe? Que a mão não cabe, certeza. Tem um monte de gibi que tem momentos memoráveis que cabe numa mão e você fica feliz que cabe numa mão, né? Você faz um top 10. Eu acho difícil fazer um top 100 se bobear da Liga da Justiça Internacional, que é muita piada boa, cara. É muita coisa. Capitão Fraldinha, o murro do Guy Gardner, ou do Batman no Guy Gardner, e ele tentando revidar eternamente aquele murro, cara. O Guy Gardner Florzinha, sabe? O Guy Gardner Paz e Amor é uma das coisas mais hilárias que existe, cara. Eu acho difícil elencar, tipo, o Besouro Azul Barrigudo. É um dos gibi que mais tem momentos memoráveis, assim, da história que eu conheço, cara. Vocês querem citar alguns aí? Tipo, a criação da melhor dupla de amigos de super-heróis do mundo, né? Que é o Gladiador com o Besouro, pelo amor de Deus. Né? Isso para mim é o grande momento memorável da DC ali dentro, porque ele perdura até hoje, né? Ele literalmente salvou o Besouro Azul, Ted Cord, da morte, né? Então, eu acho que tipo, quando aparece a Senhora Destino no meio da Liga da Justiça, né? Quay. Liga da Justiça Antártida, pelo amor de Deus. E o dia que o gato invade a embaixada e derrota a Liga da Justiça inteira? Tortellini! Eu vou falar para vocês uma coisa, um negócio. Eu não vou falar de um momento, eu vou falar de uma fase, né? Um arco, que é a criação das embaixadas. Cara, aquilo para mim é muito sensacional, cara. Eu estava relendo, né, esses dias, e na semana passada eu estava relendo essa parte da criação das embaixadas. Bicho, é hilário, cara, é hilário. É ótimo aquele negócio, sabe? Cara, você vai pousar essa nave no telhado do prédio. Todo super-herói, todo grupo de super-heróis pousa a nave no telhado do prédio. E o prédio desaba, cara. É sensacional isso, cara. É sensacional isso. É incrível. Cara, só o fato de ter uma embaixada no Brasil completamente corrupta, óbvio, é muito bom, cara. Absurdo. Né? O fato de termos um brasileiro, finalmente, né? Uma brasileira na Liga, é outra coisa boa. Fazendo outra dupla memorável, né? Que é a Fogo e a Gelo. Né? Enfim, tipo, a divisão das ligas, entre Liga e Liga Europa, sabe? A Liga Estados Unidos, tipo, tem a Liga Internacional, depois Liga América e Liga Europa, sabe? E, tipo, essa divisão das ligas para você atingir o mundo inteiro. E a treta com... Tipo, mas a ONU já tem um grupo de heróis, os Guardiões Globais, e eles ficam com ciúminho. Meu, realmente tem muita coisa para lembrar disso. Nossa, aí, sabe? Os embates do Lobo com o Gagado. Sim. Que, aliás, é onde o Lobo realmente surge, né? Ele já tinha surgido antes, mas é onde que ele explode aí, né, cara? Exatamente. Não, cara, tem uma capa memorável, né? Que é o Lobo com o Guy Gardner, cara, que essa é inesquecível. Não, na verdade, é uma sequência de capas. Tem a primeira capa, são duas, e a segunda é o troco. É o troco, exatamente. Bem lembrado. Numa tá o Lobo segurando o Guy Gardner, o Guy Gardner chorando, depois tem o Guy Gardner dando risada, olhando pra cara dele, voltei. Caramba, bicho. E tipo, tudo isso, a gente tem o plano mestre do Maxwell Lord, que é um personagem ao qual a gente é apresentado, né, logo de cara, né, e que vai se mostrando ao mesmo tempo
um personagem do qual a gente tem muita empatia, né, por ele, porque ele está envolvido no meio daquela narrativa completamente tresloucada, né? E ao mesmo tempo a gente percebe que o cara não é flor que se cheire, né? E isso vai chegar ao ápice no dia em que ele der um tiro na cabeça do Ted Cord quando chegar a contagem regressiva. Então, Vale lembrar que muitos anos depois que a liguinha foi dissolvida, né? muitos anos depois, mas tipo, é aquele negócio, né? Tipo, nunca o Ted Cord ia imaginar que ia acontecer um negócio desse com ele, né? Tipo, quando acontecer tudo, por quê? Por causa da história da liguinha, né? Sabe? E essa liga, após o run original, tem um segundo run, né? São 2 runs que eles têm posteriores, né? Reunindo os meus heróis, praticamente, que é tipo o que aconteceu com eles, no fim das contas, né? Já que eles não são mais a Liga da Justiça Oficial, né? Quando eles viram os super amiguinhos no Brasil, mas enfim, super amiguinhos também é muito bom. Hein? Mas o termo liguinha vem mais dessa época aí, né? Dessas minisséries que saíram depois, né? Exatamente, porque na nossa época não tinha esse negócio de liguinha, sabe? É a Liga da Justiça, é oficial, sabe? Teve um run muito duradouro, sabe? Tipo, durou muito, mas muito tempo. Então, e se espalhou por muitas revistas e começou a dar sinais de cansaço quando a gente chegou a uma coisa chamada Liga da Justiça Task Force, né? A força-tarefa, mas daqui a pouco a gente chega lá. Tá certo. Mas eu não vou deixar você falar de Danvado hoje, hein? Porra, tô doido para fazer. Você sabe que eles consertaram, finalmente, o Google consertou as coisas, que teve uma época que você procurava as fotos do Danvado no Google e aparecia um monte de foto minha, né? Daí, sei lá se foi... Por que será, né? Por que será? Sei lá se foi o Danvado que foi reclamar. Agora aparece só foto do Danvado, né? Então, tipo, parabéns, Google. Demorou uns 5 anos, mas parabéns. Você consertou o algoritmo. É só para uma piada interna. Assim. Quem acompanhava os Comic Pods e os DC Casts lá do Terra Zero sabe que o Delfim tem uma história muito mal contada com o Danvado, né? Mas recuperem essa história lá. Eu não quero entrar nesse assunto de novo. Claro. E o Danvado foi um escritor esquecível da Liga da Justiça, mas isso é assunto para depois. Mesmo porque ele é esquecível e tipo, graças a ele, é ele que bota a pá de cal na liga, né? Ah, com certeza. É ele, né? É ele e o Marcelo Campos, quem diria, né? Tem um brasileiro, tem dedo de brasileiro nesse ângulo. Que coisa triste. Cara, você acredita que eu tenha... Não, acho que eu não tenho mais, não. Eu tinha Extreme Justice número 1 assinado pelo Marcelo Campos. Puta merda. E a Extreme Justice, também, pra quem não sabe, assim, nos anos 90, quando a Image estourou lá com os heróis bombadão, vou dar porrada em todo mundo, não precisa ser inteligente, é só dar porrada. Eles resolveram fazer uma Liga da Justiça no estilo Image, e aí surgiu a Extreme Justice, que era um derivado, né, cara? Que era o Capitão Atom, a Máxima, o Besouro Azul, o Gladiador Dourado, tinha mais gente. Chegou até o Super Gêmeos, pra você ter ideia. E o Amazing Man, né, que é o Admirável. Que era essa equipe esquecível da DC Comics. A gente tá falando muito, o tempo todo a gente fala de Keith Giffen e The Mathis, né? Mas tem uma outra figura-chave aí nessa equação que eu também considero um grande responsável pelo sucesso da revista, que é o Kevin Maguire, né? Enquanto ele teve no Pelo amor de Deus, né? Enquanto ele desenhou, era o gibi mais legal do universo. Assim.
né? O Kevin Maguire ele tem um traço que eu acho incrível, sabe? Ele inclusive postou faz pouco tempo no Facebook ou no Instagram, não lembro. Ele reproduziu a capa da Liga 1 com todo mundo mais velho, né? Não, acho que é a capa da Liga Internacional com todo mundo mais velho, né? Porque já tinha a Fogo e a Gelo na capa. E tipo, muito bom, sabe? O traço dele até hoje, né? Acho que ajuda muito a arte final do Gordon, cara. Tipo, que torna o desenho dele ainda mais vivo, né? O Al Gordon, ele não é ele começa no número 2 da liga, né? Mas ele é um cara incrível, sabe? E a melhor coisa do desenho do Kevin Maguire, cara, tipo, quando você vê gibi de super-herói, tipo, às vezes você pega, tipo, vamos tomar como exemplo o nosso mestre maior, Rob Liefeld, né? Parece que você está vendo Jesus, a cara, não faz né? isso comigo, não, filho. Olha, você olha para a cara dos personagens, parece que todo mundo tem mais ou menos a mesma cara o tempo inteiro, né? Mesma cara, o mesmo pescoço, aquela mesma boca virada de ponta cabeça, né? O pé de Eu demorei alguns não têm pescoço, né? Eu demorei muito tempo para entender que quando o Rob Liefeld se olha no espelho, o sorriso dele é invertido também, é por isso que ele desenha todo mundo daquele jeito, né? Mas, tipo, todo mundo igual e todo mundo meio sem expressão. Um monte de desenhista desenha todos os heróis iguais, tipo, quando ele vai desenhar o Super-Homem e o Batman, é só trocar a roupa deles, está tudo bem, né? Porque, tipo, eles são iguais. Não? Quando você pega o Kevin Maguire, todos os personagens têm muitas linhas faciais, muitas características faciais que tornam os personagens únicos. Eles são extremamente expressivos, ao mesmo tempo em que ele é muito bom para desenhar uniformes, detalhes de uniformes, sabe? Ele manda bem em absolutamente tudo. Então, ele é um desenhista completamente inusitado para uma revista dessas, porque ele sabe fazer cenas de ação, mas, ao mesmo tempo, o que ele comanda é a expressividade facial e corporal, mas muito mais facial. Então, ele permite que você tenha cenas contemplativas de rosto dos personagens. Às vezes não está acontecendo nada na revista, e às vezes não está acontecendo nada mesmo, né? Porque a Liga tinha dessas, né? A Liga tinha tipo, tinha horas em que não estava acontecendo absolutamente nada, principalmente na Liga Europa. Então, ele pega e faz, na Liga Internacional, ele faz um trabalho incrível, né? Na Liga Europa, acabam chamando um cara que é tão expressivo quanto, mas é um desenho que eu gosto menos, que é o Bart Sears, né? Mas, tipo, desenhistas expressivos tornaram a Liga da Justiça algo diferente do que ela poderia ser, sabe? E principalmente, ele não é um desenhista baseado nos ditames antigos, sabe? Você pensa na Liga da Justiça, você vai pensar os desenhos meio tradicionais, tipo Tinha Paro, Kurt Swan, sabe? Uns negócios meio anos 70, sabe? Anos 60 demais. Os personagens nem parecem muito musculosos, né? Eles parecem pessoas normais, assim. Mas então, cara, tipo, pessoas normais, tipo, você se imagina botando muito músculo, sei lá, no Gladiador, que é um bom vivan, ou no Besouro, ou na Doutora Luz, sabe? Tem um anão na equipe, porra. Tem o Oberon. Oberon. Então, tipo, é isso, sabe? Expressividade, sabe? Ele teve a manha de tirar a lente da máscara do Senhor Milagre, né? Para a gente poder ver o olho dele, poder ver a expressão do rosto dele e dar linhas de expressão na máscara. Então, para mim é isso, sabe? Você conseguia saber o que os personagens estavam sentindo sem que uma linha de texto precisasse ser dita às vezes.
sabe? Isso era muito importante. Isso que Porque eu acho que a parte mais foda mesmo é o tanto de piada que era contada no desenho sem texto. Exatamente, sabe? Tipo, às vezes uma coisa estava acontecendo, a reação dos outros personagens, sabe? O Besouro Azul olhando para cima, né? Ou então uns olhares confidentes, sabe? Isso era muito legal. Eu não tenho muito o que falar do Maguire, né? O que eu tinha que falar, eu já falei. Eu comecei a comprar a revista da Liga da Justiça por conta da cara do Guy Gardner. Né? A força expressiva, a força de expressão que tem nos personagens que ele desenha é absurda, cara. É um dos pontos altos dessa revista, sem dúvida nenhuma. Você estava falando do Bart Sears, eu achava o Bart Sears o melhor desenhista de Capitão Átomo que já existiu. Eu achava o desenho perfeito para desenhar o Capitão Átomo. O grande lance é que todos os homens e todas as mulheres tinham a mesma cara, né? Isso era muito engraçado. É como o Howard Chaykin tinha uma coisa massa, que ele falava assim, que ele pensava que todos os personagens principais das histórias que ele fazia eram o Alan Grant. E por isso ele é como se fosse um ator que ele contratava para todos os filmes, para todos os quadrinhos, né? E por isso ele repetia, geralmente parecia que era sempre o mesmo ator, o American Flag, o Falcão da Noite, não, como É o Black Hawk, sim, o Falcão Negro. Todos os quadrinhos que tinha, parecia que tinha realmente o mesmo ator. E no caso do Bart Sears, parece que ele clonava todos os atores para fazer todos os personagens, saca? Era muito engraçado. Mas tem um outro também, assim, eu senti muito quando o Adam Hughes começou a sair e começou a entrar muito desenhista só para tapar buraco, assim. Ficava um pouco tempo, já trocava, parecia até que eles estavam testando, né? Vamos testar para ver quem dá certo, até que entrou o Adam Hughes, que também matou a pau, né, cara? Talvez seja a outra grande revelação da Liga da Justiça, seja o Adam Hughes. O que vocês acham? Pois é, a gente fica com medo quando começa a trocar muito desenhista, porque a gente fala assim, pô, isso sempre é sinal de que a revista vai mal e tá indo para o cancelamento, né? Daí, quando encaixa um, é bom. E, tipo, o Adam Hughes, revelação boa, sabe? Desenhista bom pra caralho, sabe? Tipo, expressivo, corpos expressivos, né? No caso do Adam Hughes, principalmente os corpos femininos, né? A gente pirava naquilo, né? Tanto que ele virou um capista queridíssimo na época, né? Todo mundo queria ter capas do Adam Hughes e tal, então tipo, era ele e o Brian Boland que eram os caras mais requisitados da época, né? Então, tipo, sem palavras. E apareceu ali, na Liga. E, Rodrigo, você chegou a ler o prefácio lá que o Demetrius... O prefácio do primeiro TP não é do Giffen? É o Demetrius, eu acho. Não é não? É assim, porque ele fala como que ele começou a trabalhar com o Giffen, que o esquema de trabalho do Giffen era muito diferente do que ele estava acostumado. Ah, que engraçado, porque o meu TP é uma introdução do Giffen. Mas o seu é esse que está saindo agora, com o título amarelo? Não. Não, o que a gente está falando dos desenhistas, né? É engraçado que uma coisa muito curiosa, que o Demetrius, né, que escrevia os diálogos, ele pegou o projeto e falou, vou escrever esse aqui, amanhã eu vou sair só para ganhar um dinheirinho mesmo. Como é que... Tem essa história, né, cara? O cara quase abandonou no começo, né? Eu senti isso, cara, que pelo esquema de trabalho, né, que o Giffen meio que fazia uma estrutura do argumento e esboços dos desenhos e tal, meio que um storyboard, assim, ele relutou em aceitar fazer o negócio por conta de se sentir limitado pelo que o outro cara ia determinar. Isso é o meu sentimento pelo que eu li, o que eu entendi do que ele escreveu, né? E de repente ele viu, cara, que ele tinha um espaço monstro para fazer as coisas. E ele conseguiu, o que eu acho mais incrível é que ele conseguiu captar a ideia humorística toda que o Keith Giffen tinha colocado na estrutura e traduzir aquilo naqueles diálogos, né? Ele até fala num determinado ponto, eu escrevi isso assim, assim, e falei, isso nunca vai passar, e de repente estava publicado. Né? Então, no momento que ele achou que ele ia ser
como é que se diz? Censurado? Não, limitado mesmo pela estrutura que já vinha meio pronta. Ele descobriu que ele tinha muito espaço para criar ali dentro. Eu achei isso um negócio legal e aí é uma palavra que eu não gosto de usar porque está na moda, né? Mas a sinergia entre os dois é notável, é notável. É Uhum. engraçado que era um cara que escrevia quadrinhos sérios, né? Escreveu Machado, velho, que é todo serião, né? E aí, de repente, ele cai nessa e vira um dos maiores. Assim, hoje eu reconheço ele, quando eu lembro dele, eu lembro muito mais do cara que conta piada do que qualquer outra coisa. E ele é um roteirista muito poético, de Matheus, né? Tipo, as coisas que ele escreve são incríveis, né? São realmente uma delícia de ler, sabe? Moonshadow é só a coisa mais querida de muitos leitores, né? Que bom que está de novo no mercado no Brasil. Moonshadow teve fora do mercado por quase mais de 30 anos, né? Um absurdo isso acontecer, né? Tão belo, mas Eu acho que você matou a charada. É extremamente poético. É um dos quadrinhos mais poéticos que eu já vi mesmo. É. Aqui em casa a gente costuma falar que o Moonshadow é o pequeno príncipe de gente grande. uma boa definição, uma excelente definição. Excelente. Um bastidor de mercado, né? O Moonshadow teve o Moonshadow, a editora Globo, um dos editores da editora Globo me confidenciou faz uns 10 anos mais ou menos, na época da Copa do Brasil, lá a Copa do 7-1, né? Que ele estava afim de publicar o Moonshadow no Brasil e estava querendo tal, e tentava negociar, e o negócio não andava, né? Um pouco dentro da editora, né? E pô, era a Globo, a mesma Globo que já tinha publicado o Moonshadow originalmente, né? Tipo, eles tinham direito à tradução, na real era fotolito, mas estava tudo pronto, né? Eles só iam reletrerar o negócio, né? Revisar a tradução e reletrerar. E por algum motivo não deu certo. E, tipo, a gente teve que demorar mais uma década ainda, né? Para ver essa edição. Pipoca e nanquim, né? Então, é muito foda, né? Mas vocês falam do DeMatteis e o Giffen, quando ele fala na introdução dele do TP que eu tenho, né? Ele fala que ele bota toda a responsabilidade em cima do Andrew Helfer, que era o editor, né? Da época que apostou, né? Porque segundo o Giffen diz, tipo, ele era considerado um escritor mais ou menos, né? Quando falavam dele, mas o que vocês acham do Giffen para a Liga da Justiça? O pessoal falava, né? Tipo, a Janet Kahn, na época, toda poderosa Janet Kahn, né? Achava que ele não era material para a Liga, mas nem a pau, né? Quem bateu o pé foi o Andrew Helfer, né? E daí, tipo, acabou... Ele acabou lutando para que a pessoa, segundo ele mesmo diz, a menos qualificada de todas as disponíveis para poder colocar esse título, né, que é um dos maiores franchises da DC, para fora, né? Voltar de novo. Então, tipo, e o que ele fez, né? Contrataram ele para fazer o plot e para fazer os breakdowns da revista, e daí para fazer os diálogos, daí contrataram o DeMatteis, né? Que todo mundo sabe é bom para caralho de diálogo, né? Então, essa união absurda, né, fez com que tudo desse certo. Esse trabalho em equipe. Ninguém era o dono da liga de verdade, né? Tipo, o DeMatteis sem o Giffen se tornaria um gibi muito sério, muito poético, muito menos expressivo. Se fosse só o Giffen escrevendo, ele teria uma coisa muito hermética, como muitos gibis da Legião foram por muito tempo, né? E então
E se fosse outro desenhista que não fosse o Kevin Maguire, vocês conseguem imaginar um desenhista mais clássico, um desenhista de um Byrne, por exemplo, fazer essa liga? Vocês conseguem imaginar o Byrne? Tipo, o Byrne ele é econômico em traços faciais, por exemplo. Ele não ia conseguir reproduzir as sutilezas, né? Mas não tem nem como. Sabe? É engraçado, eu tô lendo o Doom Patrol e você vê nitidamente o quanto o traço do Richard Chase acrescenta ao que o Grant Morrison escreve, né? Principalmente na loucura que o Morrison oferece. Aí quando na sequência quem pega Doom Patrol depois que o Morrison solta, né, muito tempo depois, é o John Byrne. Você olha pro John Byrne, você lembra por que o Morrison queria fazer a coisa doida, porque ele queria abandonar o estereótipo do grupo de heróis perfeitos que o X-Men criou para todo sempre, que todo sempre não, mas que durou muitos anos, parecia até que era todo sempre, né? E que o próprio Byrne criou. Quando você olha o Doom Patrol dele fazendo a mesma coisa, você fala, pô, tá tudo errado, cara. Então é isso, sabe? Tipo, e ele fala que não só reunir ele com o DeMatteis, mas chamar também a decisão do Andrew Helfer chamar o Kevin Maguire. Ele diz na introdução dele que por muito tempo no escritório da DC, tipo, era uma frase comum você quando alguém desconhecido aparecia do nada para fazer alguma coisa, alguém soltava, mas quem diabos é o Kevin Maguire? Foi a notícia que ninguém só o Andrew Helfer sabia quem era o Kevin Maguire, né? E tipo, tanto é que tudo isso era muito inusitado que para o primeiro número, para poder assentar a coisa assim, não, isso vai dar certo, chamaram para fazer a arte final, chamaram o Terry Austin. Assim, pô, esse é um cara das antigas, vamos pelo menos o arte finalista, vamos dar isso para o público, né? Para que as pessoas, não, isso é a sério, sabe? O Terry Austin está no título, tal, né? E ele falou que a ideia toda, em suma, não era para ser um gibi de humor ou bem-humorado, né? Era para ser um gibi de aventura, mas tipo, à medida em que a coisa foi andando e que essa química foi acontecendo, simplesmente aconteceu, né? Porque as expressividades das reações dos personagens ao que estava acontecendo, principalmente no pano de fundo da cena, né? Dava sinais para que aquele roteiro se ampliasse, né? Daí o Giffen começou a vir com umas ideias muito loucas para plot e o DeMatteis começou a sentir que podia se soltar, que tipo podia escrever aquilo mais numa boa, né? Ele não precisava se prender a coisas como Moonshadow, como Blood, né? Que eram como tipo, logo depois ele viria fazer o As Inimigo, né? Então ele não precisava se prender esse tipo de roteiro, né? Ele podia fazer isso numa boa, né? Sem misturar as coisas, porque ele tinha alguém para resguardar ele, que era justamente Kit Giffen. Então tudo isso acabou acontecendo, né? Tudo isso acabou acontecendo, né? E o maior medo deles era não ter nenhum grande herói na liguinha, né? Nessa formação nova, né? Tipo, eles obrigatoriamente iam ter o Ajax, né? Uhum. né? Chamávamos o Marciano de Ajax na época. Bons né? tempos aqueles. Porque vale lembrar que não existia Liga da Justiça sem Ajax no oceano, né? Exatamente, né? Mas deixaram eles terem o Batman na liga, né? E o Batman era o que eles chamam de cannon fodder, né? Que era o personagem bom ali, né? Então
Vale comentar que tudo isso tem a ver com as reformulações, né? Tanto a Mulher Maravilha ainda não Exatamente. existia praticamente no mundo dos homens, né? Tava começando a... Ela tinha acabado de sair de Temícera, né? No final de Lendas. Lendas é a primeira vez que ela sai. O John Byrne estava criando o Superman, que era meio isolado do resto dos outros heróis, de certa forma, que também não aceitava de forma alguma misturar o herói dele com a Liga da Justiça na época, né? E por aí vai. O Aquaman tava numa direção completamente diferente na época, né? Com o uniforme azul, vocês devem lembrar disso, né? Sim, o Hal Jordan já ninguém levava a sério mais, né? E isso é numa época em que, tipo, todos os lanternas estavam na Terra, né? Tipo, tava eles estavam com uma base na Terra, né? Tipo, é ali que começa a se gestar uma outra minissérie que se chama Milênio, né? Então, eles podiam ter escolhido qualquer um, mas não. Foram pegar a encrenca chamada Guy Gardner. Cara, Okay? sabe o que é o mais engraçado do Guy Gardner? Que eu assisti a série do Pacificador inteira falando, cara, eles fizeram o Guy Gardner. Eu fiquei imaginando o James Gunn, cara, fazendo uma série do Guy Gardner no estilo Liga da Justiça Internacional, cara. Tem tudo a ver com o que ele faz no Pacificador. De repente a gente dá uma ligada pra ele e dá ideia, pô. Pô, ia ser incrível, né? O Guy Gardner aparecer na série do Pacificador escrotaço, goleiro. Mas porque só o James Gunn mesmo pra pegar um personagem que do jeito que ele era escrito ali, e vale ressaltar que antes ele não era muito daquele jeito, né? Ele era chatão e tal, mas o Giffen Demetrius transforma ele num redneck clássico, né? Cheio das... E tem uma coisa que é muito legal no gibi também, que quando eu tava relendo, eu saquei e falei, nossa, que doido. Os quadrinhos da DC da época, muitos deles, mas muitos mesmos, refletiam muito a questão da Guerra Fria, né? Tanto que a Liga da Justiça tem vários momentos que ela vai para a Rússia, para a União Soviética, ó. E tem um momento que ela encontra com o Esquadrão Suicida lá dentro da União Soviética. Você tem personagens soviéticos, o que seria alguns anos antes até só o contexto da Liga da Justiça Internacional ia permitir um personagem soviético ser herói numa história, né, cara? Aliás, isso deve ter sido um problemão para tradução no Brasil, né? Porque a Liga aparece nos Estados Unidos quase no fim do primeiro semestre de 1987. Então, é a União Soviética mesmo, né? Mas quando a Liga chega no Brasil, quando tudo se resolve no Brasil para a Liga chegar, nós estamos exatamente no começo dos anos 90, Muro de Berlim caindo, né? Começa o fim da União Soviética, então, tipo, de repente aquilo não é mais União Soviética em determinado momento, aquilo lá é Rússia, né? Era a SEI, né? Comunidades Estados era SEI, né? Era SEI, mas tipo, você vai falar Moscou passou a não ser mais a União Soviética, né? Sim. Passou a ser Rússia. E daí, tipo, e quebra-cabeça daqui, quebra-cabeça de lá, né? Tinham várias coisas soviéticas no meio do caminho, né? Vocês devem se lembrar que na mesma época quem estava com esse rolo soviético era o nuclear, Sim. né? Com uma das metades do nuclear era soviética, né? Então. E você lembra o Flash, que vivia para a União Soviética também? Daí tinha uns velocistas soviéticos. Sim, é tudo na mesma época. Tipo, tive muita coisa soviética na DC. A DC teve que como é que era? Era não sei o que Courier era. Não lembro mais. Princeton Couriers, acho. Os soviéticos acabaram vindo para a América e se tornaram entregadores super rápidos. O próprio Wally West, para ganhar dinheiro, foi trabalhar com eles, né, cara? Sim, porque afinal de contas o Wally é gente como a gente, né? Eu fico... Oi? Oi, tudo bem? Não, eu agora relendo, né? Agora, e tem mais ou menos um mês e pouco que eu peguei para ler tudo de novo. Eu fiquei pensando nisso que o Delfim estava falando, sabe? O tanto que essa Liga da Justiça é um retrato de uma época.
Então, a gente pegar e ler isso aqui, né, tá transpirando todo aquele clima de Guerra Fria, né? Tem realmente essa questão bem ousada, né, de colocar um cara soviético dentro da Liga da Justiça, né? O relacionamento dele com os soviéticos supremos, né? É um negócio que não tem muito atrito, né, cara? As diferenças deles são muito mais pessoais do que ideológicas, né? Pera. E, Mas você não, fala. é que você não está lembrando direito. Tipo, foram 2 soviéticos supremos na Liga. O primeiro traiu a Liga porque foi no meio de uma saga, dessa saga dos Caçadores Cósmicos. É E milênios, Não depois, né? voltei ainda. Não depois veio voltei Dmitri- ainda nisso. Não, E não, depois que veio Dmitri é porque você está relendo o encadernado praticamente não faz menção à questão dos caçadores cósmicos. Dos Caçadores Cósmicos. Tá. Pois é, aí é que tá, mas ainda assim, os encontros que eles têm, né, quando a Liga vai lá e invade o espaço da União Soviética, os soviéticos supremos vêm, eu sinto isso, cara, que, ou quando o cara tá lá no meio deles, as discussões que eles têm, e não cabe ideologia, cabe diferenças pessoais igual tem todos os personagens lá. Mas o clima da Guerra Fria está todo ali, entendeu? Então, hoje, isso como é que se diz? É um retrato da época. Mas isso que o Delfim falou, quando saiu no Brasil, que isso tudo estava caindo, né, não era um assunto para ser tratado mais, era um negócio que deve ter sido complicado. Mas eles tinham o JP Martins, né, o descomplicador, para dizer o mínimo, né? Vamos... Não vou falar mal do JP, porque no fundo o JP é um cara legal, eu conheço ele, Pô, sabe? o cara é um herói, Isso- cara. A carga de trabalho que aquele cara tinha, ele fazia milagre, velho. Mas para mim a grande questão do JP nesse momento é que tipo teve uma época que esse tomar conta de tudo fez com que ele se tornasse o Deus, tipo, nada que fosse diferente do que ele fez valia. Então, tipo, se tornou muito centralizado nas decisões dele, na Bíblia dele, sabe? Tudo circulava em torno desse trabalho, sabe? Que é grandioso, né? De tradução. Definiu a tradução de quadrinhos de herói no Brasil por muito tempo. Mas, tipo... Tanto definiu que o Joel Ciclone e Ajax Marciano perdurou até pouco tempo, né? Né? Mas Joel Ciclone não vem do JP. Joel Ciclone vem da Ebal, de Não, muito sim, tempo. eu concordo. É só uma questão de. Ele manteve, né? Sim, tipo, era necessário dar continuidade, né? Tipo, algumas coisas se mudaram, algumas coisas se voltou atrás, outras coisas continuaram. Tipo, continuou chamando o átomo de elétron, né? E aí vai, o marciano de Ajax. Foi decisão dele trocar Miriam Lane para Lois Lane? Não sei, não sei. Porque Lois Lane só foi Lois Lane mas- depois da crise, né? Exatamente. Porque eu acho que você tem que dar uma continuidade com quem estava lendo Ebal, né? Então, tipo, era difícil você fazer essa passagem. E quando a Abril assume, né? Ele Abril, obviamente, tem contato com a DC. A Abril assumiu em 84, 83, né? 84. 84. 80, A Abril já 83, se eu não me engano, é quando ela assume Hulk e Homem-Aranha. tá. Então ela assume a DC em 84. Não estou lembrando errado. Então ela já sabe que a DC está encerrando as revistas e que a DC vai ter esse plano de reboot. Então, tipo, não é uma decisão difícil você manter tudo como está até acontecer o evento. É uma decisão lógica, né? E depois que vira, o negócio vira, né? Ajudou a consolidar a Lois Lane, né? Essa decisão que, tipo, muito leitor na época torceu o nariz, né? Tipo, né? Agora vai chamar de Lois, a gente chamou de Miriam Lane por 50 anos, e é verdade, né? Tipo, daí existia defesa. A defesa estava onde? Nos filmes. Nos filmes, a Lois Lane sempre foi Lois Lane. Ela nunca foi Miriam Lane no cinema. Né? De fato.
né? Ela, então, e daí A quando série veio de TV também, dos anos quando veio a 50. série, então, daí veio a série de TV logo no comecinho dos anos 90, né? Consolidou de vez Ah, a não, Lois Lane. eu tô falando a série dos anos 50 mesmo, que também era Lois Lane. Não, não, mas a série dos anos 50 não teve grande impacto aqui no Brasil, né? A série do George Reeves, você fala, né? Sim. Tanto que eu estranhava quando eu li o quadrinho. Falei, quem que é Miriam Lane, cara? Ela chama Lois. Até nos Super Amigos era Lois Lane. Isso é muito Né? engraçado. Era ruim demais Miriam Lane, né? Para a gente encerrar o assunto, porque tipo tudo na vida do Super-Homem se baseava nos duplos L's, né? Tipo, era o Lex Luthor, Lana Lang, a Lana Lang, Lois Lemares, daí, né? E esses duplos L se mantêm até hoje, né? Uma marca dos quadrinhos do Super-Homem, né? Quando você vê um duplo L, você já sabe que é importante. Então, você tem ideia, Delfim, por que batizaram a Era de Miriam aqui no Brasil? do mesmo modo que batizaram ele de outro nome também. Ele não era Clark Kent. Ele era... O que ele era no Brasil? Bem no comecinho, tipo... Deixa eu ver. Ó, Miriam Lane. Eu vou recorrer ao Google. Miriam Lane, Super-Homem. Vamos lá. O Super-Homem era Eduardo Kent. Você lembra disso? Nossa, mas isso eu não lembro. Mas aí que tá. Era Eduardo Kent. O Kent era Kent mesmo? Eu acho que sim. Que era Essa Pedro informação Prado, é né? Kent? Aí, rapaz, aí. Peraí. Vamos falando que o navegador tá ledo pra caralho. Não vou depender do. Essa era coisa. Eu acho que isso até é antes da Ebal, cara. Eu acho que isso é quando eu publicava tirinha ainda, sabe? Que daí eles traduziam tudo. É que o Super-Homem foi publicado pela primeira vez no Brasil. Eu não lembro se foi no Globo Juvenil, se foi no Lobinho, se foi no Gibi, né? Mas, tipo, essa tradução antiga vem realmente de antes da Ebal. Ebal manteve, né? Só pra dar risada, o Homem-Aranha, o Peter Parker, chamava Pedro Prado. Pedro Prado. Que é um trava-língua maldito, né, cara? Pedro Prado, eu lembro. Vou anunciar aí a entrada do novo conferente. Vou apresentar aí o meu querido amigo Cova, que chegou atrasado. Como vai, Cova? Boa tarde a todos. Mas o que você estava procurando no Google, Delfim? Eu estava procurando algum nome além do Eduardo Kent. Ah, tá. Você lembra, Cova, como é que chamava o... Era Eduardo Kent, na Ebal, lá nos primórdios. Né? Mas, enfim, o nome que eu estava... o Eduardo fez... Porque, tipo, eles não chamavam ele de Eduardo, chamavam ele de simplesmente Edu, né? É isso que estava me encafifando. Ainda era bonitinho, né? Edu. Né? Podia ser Dudu, que ruim, hein? Mas, enfim. Dudu Quente. Dudu Quente. Dudu Quente é nome de pagodeiro, velho. Cara, não dá ideia, porra, não dá ideia. Mas vamos voltar ao assunto Liga da Justiça Internacional aí, cara. O que vocês acharam dessa coisa assim acho que é um grande lance foi internacionalizar a Liga, deixar de ser Liga da Justiça América, né? Foi a primeira vez que você quebra, né? E eu acho uma coisa muito interessante porque a Liga da Justiça sempre teve atuação mundial, né? Você vê nos Super Amigos isso era muito claro, né? Que era governos de várias partes do mundo fazendo videoconferência. Isso nos anos 70, hein? Já tinha videoconferência nos Super Amigos. E que eu sempre acho que hoje eu olho para trás e falo, nossa, isso era ficção científica, cara. E quando eu achava o máximo, e hoje virou verdade, né, cara? Todo mundo aí no Zoom. Não, mas nem por isso. Você vê, tem umas histórias antigas de Mulher Maravilha, ela fazia videoconferência com rádio telepático, lá pelos anos 40, 50. Nossa. Mas chegaremos lá. Um dia a gente chega. Mas o que vocês acham dessa quebra de tirar o América do nome e transformar o grupo naquilo que ele sempre teve potencial de ser um grupo universal mesmo, né? Ou internacional?
Uma coisa que me pegou aqui nessa releitura que eu estou fazendo é que os caras botaram o dedo numa ferida, né, bicho? Questão de soberania dos países, etc e tal. E isso é discutido lá, pô, né? A hora que eles entram, invadem o espaço lá da Bialha. E o pessoal pega e fala, pô, mas não pode e tal, os caras são americanos, e isso e aquilo, e vem o Soviético Supremo e aquele conflito todo e tal. Então Aí é um Guy assunto, Gardner começa a atacar todo mundo e cantar o hino nacional americano. cara, que precisava ser tratado e eles trataram, né? Pô, vamos fazer um convênio aqui com a ONU, embaixadas nos países, etc e tal. Eu achei isso super interessante, cara. E isso me pegou muito nessa leitura agora, porque na época eu não lembro de ter pensado nisso. Na época, esse tipo de consequência não era muito pensado, né, cara? Esse que é o mais doido. Eu acho que é isso. O que eu acho importante dela ser internacionalizada é justamente isso que foi falado, sabe? Você coloca essas questões de soberania nacional que estavam mudando justamente nessa época, né? E eles colocam mais lenha na fogueira porque existia e por muito tempo existiu, né? Mas tipo era pouco mencionado, né? Mas tinha um grupo sancionado pela ONU para poder fazer o rolê que a Liga da Justiça não podia fazer oficialmente, vamos dizer assim, que eram os Guardiões Globais, né? Os Guardiões Globais, para quem não sabe, surgiram nas páginas de Super Amigos. Eles contavam, por exemplo, com Fogo, né? Que na verdade na época era chamado de Fúria Verde, a Primeira Dama de Gelo, Seraph, que era o herói israelense, né? Tinha artefatos ligados ao judaísmo. Lady Godiva. Lady Godiva, que tinha poder no cabelo. Né? Fogo Fato. Tinha o Tuatara, que era Tuatara, acho que era da Austrália, não sei se eu estou bem certo. Mulher Coruja, o Fogo Fato, que era da Irlanda, tinha uma lanterna que foi presente das fadas. Tinha o Demônio da Tasmânia da Austrália, né? O Demônio da Tasmânia da Austrália, mas tinha Tuatara também. Em suma, era a Liga da Justiça do resto do mundo, né? A explicação pós-crise que houve para os Guardiões Globais é que eles são tipo um segmento do Clube dos Heróis. O que era o Clube dos Heróis? No pré-crise, o Clube dos Heróis era os Batman de todas as nações. Era um grupo formado com combatentes do crime que seguiam os passos de Batman. Então tinha o Legionário da Itália, tinha o Mosqueteiro da França, né, o Gaúcho da Argentina, e por aí vai. É engraçado, né? Porque o Clube dos Heróis soa mais como um Batman Incorporated do passado do que como um Guardiões Globais, né? Uhum. Mas enfim, o contexto é esse mesmo, o contexto setentista, né? Mas era um grupo completamente apagado, esquecível, né? Mas que fez sentido ser resgatado na época da Liga Internacional, né? Acho que o líder deles era o Mist, Dr. né? Mist. Ele se reuniu no Domo, né? Que era uma base internacional que foi criada por um tratado para eles poderem ficar de lá se distribuindo para o mundo e combatendo crises sancionadas pela ONU, né? Então, e tem essa também, né? Porque é aquele negócio, né? Eles são financiados pela ONU, sancionados pela ONU, mas tipo, o que acontece com as coisas sancionadas pela ONU, né? Se qualquer país tem poder de veto, não pode acionar, né? Então, tipo, era um grupo internacional, mas ele era um grupo engessado. Ele não tinha essa liberdade toda. Então, esse tipo de pequena questão, essas pequenas questões de geopolítica, começam a ser introduzidas na Liga do Giffen e do Matheus. Uma coisa que eu também tenho que ressaltar na Liga do Giffen e Matheus é a diversidade de personagens de diferentes terras paralelas e diferentes outros grupos, né? Por exemplo, nós tínhamos o Besouro Azul, que originalmente era da Terra 4, também o Capitão Átomo. Nós tínhamos a já mencionada Fogo e Gelo, que era dos Guardiões Globais. O Senhor Destino, que era membro da Sociedade da Justiça. E o Senhor Milagre, que era membro dos Novos Deuses. Capitão Marvel, que era salada mista. Capitão Marvel, que era da Terra S, originalmente, né?
É engraçado que um dos primeiros vilões também que aparece, assim, não sei nem se dá pra dizer que é vilões, é uma versão dos Vingadores, né, cara? Campeões de Angor, né? É, Também chamados de Avanteadores. é, Os campeões de Angor eles só aparecem uma vez no pré-crise, né? Uma história de one-shot. Eles eram o Wandjina, né? Que era baseado num deus aborígene australiano do trovão, que seria um correspondente de Thor. você tinha uma versão da Feiticeira Escarlate, Tinha a Feiticeira de Prata, né? Que era a Isso. versão da Feiticeira Escarlate. e tinha aquele... Tinha o Capitão Veloz, que no caso, no pré-crise, ele se chamava Johnny the Kick, que era um pastiche do Mercúrio, dos Vingadores. O Gaio, né? Na real, tudo é um pastiche dos Vingadores, né, cara? Exato. É engraçado como uma série cômica tocava em tantos assuntos extremamente pertinentes e sérios. E o mais engraçado é que, igual o Drius falou, assim, a coisa tava lá, Mas aí é que de certa tá. forma, tão diluída que ele mesmo não tem memória da coisa mais. Agora que ele tá relendo, que ele tá percebendo. Eu também, isso veio muito mais forte agora. Eu acho que a série do Nuclear, que o Delfim já mencionou, né, que era muito mais explícito isso do que na Liga da Justiça. Parecia ser, que eu acho que por conta do humor. Bom, a questão é a seguinte: nos primeiros 7 números, eles tinham realmente humor, mas não era um humor tão escrachado, né, quanto nas outras edições. Nas outras edições era escrachado. Eles tinham aventuras ridículas, né, por exemplo, como o Decorador de Mundos, né, Senhor Nebulosa. O Seu Nebulosa é inesquecível. Mas as primeiras aventuras, você pode notar, eram bem mais sérias do que o resto. Eles confrontaram o Homem Cinza, né, que era um agente do Lorde da Ordem, que ele tinha se rebelado. Eles confrontaram os já mencionados campeões de Angor. Eles enfrentaram Huruman Arjavit, que era o ditador da Bialya. Realmente demorou um pouco, isso que o Kova falou, né? Que no começo era um pouquinho mais sério, depois ficou escrachado, mas toda a questão de soberania aí que o Drill citou, ela se manteve, tanto que os Guardiões Globais, em algum momento, ele meio que virou um inimigo, né? Controlados pela Abelha Rainha em Bialya, a questão internacional ainda ficou por muito tempo, né? Ela deixou uma sugestão hipnótica também no Besouro Azul. Não sei se vocês estão lembrados. Sim, sim. Que até teve que se meter Amanda Waller e o Kent Nelson, que estava com o corpo sendo possuído por Nabu nessa época. Essa história essa história já tá na parte escrachada, ele é bem pesadinha, né? Botaram a capa assim de Amanda Waller, né, chegando lá a capa era Amanda, né, chegando na embaixada da Liga, só com detalhes em preto e branco, né? Aí parecia a capa do Exorcista. É verdade, lembrei da capa já. Eu lembrei dessa capa também. E é outro dos momentos memoráveis do gibi, né? Na verdade, isso é outra coisa que eles trazem, né? Eles trazem, tanto na Liga Internacional quanto na Liga Europa, eles trazem uma cacetada de referências à cultura pop, né? Tipo, cansei de ver cansei de ver referência, trocadilho, sabe? Bruce Wayne, James Bond. Filmes, séries, sabe? Livros, né? Tipo, esse era um universo, a expansão de universo que tinha nos diálogos era riquíssimo, porque você podia entender que esses personagens tinham um referencial de vida, né? Tipo, a vida era menos plana do que a maioria dos gibis de super-heróis. Porque, tipo, o gibi de super-herói é aquele negócio, né? Tem um problema, resolve o problema, acabou, vamos para outro número, né? Até os anos 60, né? Então, começa um quê de complexidade de plot e depois começa um quê de complexidade no desenvolvimento de personagem. E isso é muito bem desenvolvido porque tanto o Giffen quanto o DeMatteis são ótimos nisso, né?
Eles conseguem dar essa profundidade. O Giffen, por ter trabalhado com o maior grupo de heróis da DC, né, que é a Legião, né, o maior numericamente, né, personagens você tem que saber exatamente nuances desses personagens para tudo funcionar, né? E pombas, as histórias anteriores e mais poéticas, como a gente definiu do DeMatteis, se resolvem nos detalhes, né? Tipo, nas nuances. Então, esse tipo de nuance foi carregado para a Liga da Justiça Internacional para isso, né? Tipo, nesse sentido, tipo, eles vivem no mundo real, é o mundo da gente. Lembra que a DC, na época, ela tomou uma decisão pós-crise que era os presidentes, o que estava acontecendo no mundo, tal, era o mesmo presidente que estava nos Estados Unidos, era o presidente do Gibi. O primeiro presidente da União Soviética era o presidente que estava no Gibi, né? Então, eles viviam no nosso mundo, sabe? Era o que a DC queria passar para a gente. Um único universo. Não existia mais múltiplos universos. Então, tipo, onde eles estavam vendo no universo que era o nosso, teoricamente. O reflexo era o nosso universo. Então, tipo, as referências culturais eram as nossas referências também. Então, a gente pôde ver esse tipo de coisa refletido, o que fez a alegria de muito nerd, que começou a procurar esses easter eggs espalhados por cada edição da Liga. O meu predileto, eu ouso dizer que é o Galactus ser transformado no Senhor Nebuloso, decorador de mundos. Aquilo para mim era uma das coisas mais divertidas que eu já li em gibi. Na verdade, o JP merece um grande prêmio aí, porque de devorador para decorador de mundos, porra, aí em português é genial. Em português é genial. Para não ficar um papo de nós somos velhos memorialistas, tipo, estamos aqui apenas, como era bom, como era bom, como era bom, no meu tempo era melhor. A gente não pode cair nisso. Mas tipo, naquele tempo era melhor sim, pô. Aquele negócio. Era bom e é bom, tanto que estão lançando TPs, sabe? Então, a gente tipo, além de um retrato de uma época, é uma época em que, tipo, se pôde fazer na DC um negócio que ouso dizer que não se pode mais. Ouso dizer que, tipo, você pegar um grande time, né? Ou o maior de todos os times da DC e você fazer um negócio desses, ouso dizer que não vai mais acontecer. Agora, tipo, o time principal da Terra majoritária da DC, não vai mais acontecer. Então, nesse ponto dá até para concordar, assim, que o momento era concova, né? Que o momento era tão único na história dos quadrinhos que dificilmente vai repetir, né? Eles queriam que acontecesse alguma coisa diferente, né? A crise era justamente para falar assim, o passado ficou para trás, é um negócio diferente agora, né? Tanto que a direção do Aquaman era uma direção inovadora, a direção da Mulher Maravilha era uma direção inovadora, a direção do Batman, a direção do Super-Homem, sabe? Todos os personagens, sabe? Mesmo os personagens que se ativeram muita raiz ao passado, como o Capitão Marvel, sabe? Mesmo eles tiveram coisas muito inovadoras aparecendo nos seus runs, né? Então, acho que até a gente pode considerar que até 0 hora, né? Muita coisa muito legal apareceu e foi permitida. E eu acho que pequena nota sobre Capitão Marvel na Liga da Justiça. Diga. Basicamente, as aparições de Capitão Marvel na Liga da Justiça, elas são canônicas, né? Mesmo no título Power of Shazam. Aconteceu uma coisa muito interessante no pós-crise com o Capitão Marvel. Não sei se vocês sabem, mas ele teve uma minissérie chamada Shazam The New Beginning, né, que explorava, né, uma reformulação da origem dele. Essa minissérie hoje ela já não é mais canônica. Ela é encarada como se fosse Terra 85. Nossa!
A que é considerada realmente canônica é só as aparições dele em lendas, né? As aparições dele na Liga da Justiça e as aparições dele em Power of Shazam, né? Mas mas Depois de Zero Hora, né? assim, mas depois que teve o Novo 52 e essa reformulação aí que o Jeff Jones promoveu também, eu acho que mais nada é canônico, né, cara? Ao contrário, agora tudo deveria ser canônico, né? Já que a ideia é que vale tudo, essa série deveria ser canônica, ué. Eu ia falar a mesma coisa. Não, é como eu estou falando. Existiu no universo da Terra 85, mas não na nova Terra, né, que é a Terra pós-crise. Porque simplesmente eles jogaram para fora, né, do canônico. Eu confesso que não lembro o que aconteceu nessa série para acontecer. Pois bem, ele tinha um tipo de histórico diferente, né? Por exemplo, ele era sobrinho de Dr. Silvana, por parte de mãe. O Adão Negro, ele não havia sido reencarnado, ele estava e também não tinha sido mandado para a estrela mais distante, ele estava preso em outra dimensão. E Dr. Silvana que cria uma máquina que o tira de lá, que aí, se a gente for olhar no pré-crise, já faz alusão a Shazam, parece que era 26, 27, em que o Dr. Silvana cria uma máquina de ressurreição e traz Adão Negro, que tinha só feito uma única aparição na Era de Ouro, né? E morreu na mesma edição. Eu tô lembrando disso. Essa, por acaso, é aquela série escrita pelo Roy Thomas? Sim. Tá, lembrei. Então, na série de Roy Thomas, né, o Shazam The New Beginning, no caso, o Billy Batson, né? Billy Batson, ele ganhou os poderes de Capitão Marvel de Shazam para poder combater Adão Negro. Que aí a gente já tem reminiscência disso na série de Jerry Ordway. Agora é interessante como deixar o Capitão Marvel de lado no pós-crise, né? Eu não sei qual a explicação, se era problemas com os direitos de Capitão Marvel, não sei. Não, eu acho que é aquele negócio, como lidar com um personagem que teoricamente é tão poderoso quanto o Super-Homem, com a vantagem de não ter a fraqueza de magia. Eu acho que é mais simples, não sabiam o que fazer com ele. É isso. Eu acho que é por aí mesmo, né? Eu acho também que resta na consciência profunda da DC, acho que é um negócio que está terminando agora, né? E os filmes do Zachary Levi estão ajudando nisso. O Capitão Marvel sempre foi um herói mais legal que o Super-Homem. Desculpa aí os fãs do Super-Homem, mas tipo, como personagem, mas é o personagem que sempre se ligou mais facilmente às crianças, né, cara? Mas é por isso, mas porque gibi é coisa de criança, João. A gente está aqui com 40, 50 anos de idade falando porque a gente quer socar o prego com a mão, em vez de socar com o martelo. Né? Gibi é coisa de criança, meu, e tem que ser. É um mundo fantástico que as crianças têm que aproveitar e tem que se divertir, sabe? É uma coisa muito legal para elas ver heróis de papel. Agora sabe? Eu posso discordar da sua palavra, né? Porque a gente não pode pegar. É claro que pode. A gente não pode pegar só o mercado editorial americano como base. Existem gibis em todas as culturas, né? E, por exemplo, na Europa, o gibi, né, o quadrinho, ele é muito respeitado. Essa questão desses álbuns encadernados que a gente agora tá em moda e tal, isso aí já existia há muitos anos na Europa. Vamos tomar como exemplo o mercado inglês e o mercado franco-belga, que são os dois mais fortes. Os quadrinhos lá também começaram exatamente do mesmo jeito, sabe? Com a ênfase para as crianças, né? Os álbuns franceses e belgas que vingaram e que são quadrinhos de aventura para criança e adolescente, né? Então, se você pegar os grandes títulos, né, que são o Spirou, que é o mesmo mais modernos, como Gaston Lagaffe, que já é dos anos 80, se pegar o Asterix, se você pegar o Snowgood, se você pegar o Lucky Luke, sabe? Eles são quadrinhos infanto-juvenis,
Então, mesmo sendo álbuns, mesmo sendo respeitados, mesmo sendo escritos por grandes nomes, né? Então, existe essa coisa do quadrinho ser algo de consumo essencialmente e primordialmente para crianças, né? A gente tem títulos hoje em dia feitos para nós porque, tipo, quadrinho se tornou um comércio muito interessante para todas as idades. E eu acho que isso reflete um lado da gente que faz com que a gente queira retomar algumas coisas do nosso passado em relação a termos sido muito felizes lendo esses quadrinhos dirigidos para a gente, né? Por que Turma da Mônica faz tanto sucesso? Porque, tipo, e faz tanto sucesso em todas as idades. Tipo, eu me divirto até hoje lendo um quadrinho da Turma da Mônica quando eu pego aleatoriamente para ler. Por quê? Porque aquilo continua sendo divertido porque é dirigido para o mesmo público que sempre foi dirigido. Então, pode existir uma Turma da Mônica geração 12, pode existir as gráficas MSPs, sabe? Tudo isso são as derivações necessárias, como existem essas derivações no mercado franco-belga, no mercado inglês, no mercado americano, no nosso mercado brasileiro. Por quê? Porque a gente anseia por novos títulos e anseia por novas aventuras, já que o quadrinho infanto-juvenil não é mais suficiente para a gente, porque a gente cresceu. Agora, existe a necessidade de você ter uma base, né? E essa base de leitores que vai gerar o leitor do futuro não pode ser perdida de vista. E em determinados momentos isso aconteceu, né? O Capitão Marvel, para a gente retomar, o Capitão Marvel era justamente isso, sabe? O herói perfeito porque ele era um herói que também era uma criança que você podia se identificar. E cujos roteiros, sabe, do Otto Binder e do C.C. Beck faziam questão de nunca deixar esse fantástico sair da mão, né? Tanto é que quando o Capitão Marvel foi retomado, eles fizeram questão absoluta de chamar os criadores originais e falar assim, vocês resolvem a reentrada deles nesse universo, né? E foi feito desse jeito. Então, existe essa questão que a gente não pode perder de vista, sabe? Quadrinho, originalmente, e como meio de massa, meio de comunicação de massa, tem a base de leitores, os leitores infanto-juvenis. O que muda um pouco, principalmente no mercado estadunidense, muda um pouco esse paradigma. As crianças não estão mais consumindo quadrinhos do modo que elas consumiam antigamente. E os leitores antigos continuam. Então, não é de se estranhar que muita coisa ainda seja feita para esse leitor antigo. Agora, onde é que a DC, por exemplo, já que a gente está falando de DC, ela investe no leitor infantil? Ela investe nas animações, ela investe nos Jovens Titãs em Ação, no DC Supergirls, sabe? Então, ela não descuida desse público, porque ela sabe que a porta de entrada dos quadrinhos não são mais os quadrinhos para a DC, são as animações. E, a partir dali, ela consegue essa identificação, né? Então, a dinâmica é mais ou menos essa. Existe, obviamente, um campo gigante para a gente debater aí, né? Porque, afinal de contas, nós temos uma idade elevada e continuamos amando esse tipo de meio, né? Eu vou amar até morrer. O quadrinho, para mim, faz parte de mim, né? Isso dá outro episódio. Mas eu tenho que admitir que, teoricamente, quadrinho não deveria ser para mim. Até onde isso é um problema ou uma evolução do mercado, isso é a ser grandemente debatido. Eu queria fazer uma parte aqui. A parte. Como você citou aí os mercados, né? O americano e depois o britânico e franco-belga. Eu nem falei do britânico, aliás, né? Não, você citou o britânico. Eu só citei, mas focou no franco-belga, né? Mas, por exemplo,
Tipo, 2000 AD é quadrinho adolescente, Sim. por mais profundo que seja. E o quadrinho infantil lá continua, tipo, os jornais de quadrinhos, tipo os semanais, lá eles são aos sábados, não são aos domingos, né? Tipo, Beano, né? Continuam acontecendo. E tipo, coisa que já passou do número 1000. Tudo já passou do número 1000 lá. É muito enfático. A criança tem uma porta de entrada na Inglaterra para quadrinho, né? Então... Mas eu queria citar aqui os italianos, cara, porque eu via em alguns dos fumetti lá um apelo já para um público mais adulto. Eu vou citar aqui o Tex, né? Meu avô, ele era como é que era o nome? Ele era leitor assíduo daquela série Stefania, né, de Faroeste. Mas meu avô lia Tex, lia muito Tex. E o Tex, cara, se você pegar lá, né, e aí eu vou para o Tex, ou você pode ir para os western que o Serpieri escreveu, né? Ele é bem semelhante aos filmes de faroeste que não necessariamente estavam dirigidos para público infantil. Eu vejo no mercado italiano, né, na Bonelli ali, o Tex ou até Diabolik, mais ou menos Dylan Dog, eles estão apontando para uma idade um pouco mais elevada, principalmente o Tex. Eu conheci muita gente assim da geração do meu avô que lia Tex. Eu aprendi a ler Tex com meu avô e eu nem era muito chegado em western na época, mas eu lia as revistas dele, né? Rodrigo, Então eu acho o mercado italiano eu acho que era um pouco menos focado no infantil. Vocês não acham, não? na verdade, tem o mercado italiano, ele é um mercado especial, porque a grande editora de quadrinhos, né, italiana, por muito Bonelli? tempo é Bonelli, né? Mas ao mesmo tempo a Itália é o grande celeiro Disney, né? Sem dúvida. Então, tipo, a Disney na Itália talvez seja o único país europeu, além da Suécia, que continua muito forte. Então, tanto é que os produtos Disney aparecem, continuam aparecendo e desenvolvendo de crianças para adolescentes, e agora eles têm edições adultas e edições recontando grandes clássicos, algumas delas estão chegando no Brasil, e, ao mesmo tempo, a Bonelli está fazendo, depois de tanto tempo, investindo no público jovem, adulto e adulto, né, com histórias mais densas, tipo histórias de 100 páginas sempre e tal. Se você entrar no site da Bonelli, você vai ver que eles estão com uma série de produtos para adolescentes e para crianças, porque eles perceberam que o público deles não cresce, o público deles só diminui, só morre, né? É aquele paradigma do Tex, né? Tipo, o Tex vai para ser publicado no dia que o último leitor do Tex morrer, porque nem os leitores do Tex não são renovados, né? E eles começaram a fazer séries adolescentes do Tex, do universo do Tex, e até séries infantis do universo do Tex, para poder fazer com que os novos leitores tenham uma porta de entrada para conhecer esse mundo. Então, tipo, não adianta. Se você não tiver formação de leitor, uma hora o teu mercado acaba, né? E a Bonelli estava vendo isso acontecer, e depois da morte do Sérgio Bonelli, alguém lá dentro teve essa luz de perceber isso. Tanto que começou a haver crossover com outras editoras, tipo, tem crossover do Nathan Never com a DC, né? Então, existe essa abertura de mercado e de pensamento na Itália, que era um mercado, vamos dizer assim, à parte, por causa da Bonelli, mas o infantil estava lá presente. Tipo, eles têm muita coisa legal. Tipo, tem um quadrinho italiano infantil que todo mundo ama na Itália, chamado Lupo Alberto, sabe? Que é um negócio hilário. O personagem do Manhus, o Alan Ford, nunca foi apesar de abordar temas mais adultos, ele é um quadrinho que sempre foi adolescente. Alan Ford nunca chegou no Brasil, né? Mas Alan Ford lá é tão longevo quanto o Tex. Então,
Então, tipo, tem essas nuances no mercado italiano que é um pouco diferente do resto do mundo, né? Porém, né, no fim das contas, se você não tiver formação de leitor infantil, acaba não acontecendo a migração para a gente, né? Nós, leitores como nós. Eu acho que é um pouco o dilema de Tostines, né? Porque acabou que era realmente, o quadrinho começou, eu concordo que seja para criança, mas por outro lado eu vejo que as editoras também aprenderam que o público cresceu e os espertos perceberam que vamos fazer produtos para as crianças que nós deixamos de ter, né? Na verdade, aprenderam isso nos anos 50, né? Eu vejo, eu concordo, mas assim, sabe onde que eu vou traçar um paralelo no mercado americano, que é quando a Marvel começa a fazer, o Stan Lee tem a sacada das histórias dele, ele começa a sacar que eu vou escrever para adolescente. Tanto Sim, que eles roubam o mercado plenamente. Tanto que isso é uma sacada. assim, uma década depois, eles novamente sacaram e falaram, vamos escrever para universitários. E na década de 80, a DC falou, opa, peraí, vamos escrever para adulto. Saca? Isso eu acho assim que mostra bem a evolução do mercado. E mesmo assim, todas elas, mesmo escrevendo para criança, para adolescente, para universitário, para adulto, elas têm que manter o fomento, como você disse, de novos leitores, né? Porque sem isso não vai para frente. Senão não existiriam iniciativas nem da Marvel, nem da DC, por exemplo, de se trabalhar com quadrinho, Claro, com claro. títulos utilizados, né? A gente pode. Eu acho que as Oi? séries de livros, a nova série de graphic, as séries de graphic novel, aqueles selos da DC que surgiram depois do Rebirth, para você falar diretamente com esse público novo que adora mangá, por exemplo, essas séries maiores onde os personagens eles estão na escola, sabe? Eles estão na adolescência, ou mesmo o Titans Academy, sabe? É isso, sabe? Uhum. Então é isso. Sim, a gente pode usar até um paralelo mais recente, assim, de como o mercado funciona bem nesse ponto, é o que a Maurício de Souza anda fazendo na última década, né? Que é fazer mangá, fazer graphic novels, atender todo um público que ela tinha negligenciado, né, cara? De certa forma, ao mesmo tempo que era um público fiel, ela negligenciou que esse público cresceu e que podia produzir para ele também. Aliás, eu não entendo o que o Maurício de Souza e a equipe dele, sabe? Vocês sabem que eu conheço uma parte da equipe, né? Eu não entendo por que eles não fizeram o movimento de pelo menos testar Mônica Toy para quadrinhos, cara. Imagina um quadrinho mudo que tipo qualquer pessoa do mundo pode ler sem precisar legendar, sabe? Sem precisar traduzir. Imagina a potência que isso tem. Tipo Spy versus Spy. Tipo Spy versus Spy, exatamente. É memorável essa série. É uma potência quando você consegue fazer isso. Uhum. Estão perdendo dinheiro, né? Eu nunca acho que estão perdendo dinheiro, estão deixando de ganhar mais. Ô, gente, isso era sobre a Liga, né? Já mudou. Sim, vamos nos manter no... A segunda parte do episódio já foi para outro lugar. Só rapidamente, acho que tu podia fazer uma rodada rápida, tipo 3 coisas que cada um acha mais memorável dessa liga. Pode ser Liga Europa, pode ser Liga Internacional, pode ser Liga América. Liga Antártica. Acho que isso é importante para um fechamento. Olha só, 3 coisas, Delfim, que me batem, eu vou falar aquilo que eu já falei no começo. A primeira coisa foi a arte do Maguire, né, que eu falei aqui, eu vi aquela capa, comprei e comecei a ler uma coisa que eu não lia antes, que era quadrinho de grupo de super-herói. A segunda coisa é essa parceria do Giffen com
o Dematteis, né, que é um negócio fantástico, cara, né? Eles deram o clima que eles colocaram na revista não tinha nada parecido na época, né? Me bateu muito forte isso. E a terceira coisa foi esse arco da implantação das embaixadas, cara, que eu achei uma coisa muito sensacional, cara, muito sensacional, pelas referências que ele tem à cultura pop, pelas as dificuldades que o povo tem com a cultura em volta, pelas dificuldades que eles apresentam materiais, né, de orçamento e da importância que é dada para cada embaixada pelos os governos e a ONU responsáveis. Eu achei um negócio muito, muito fantástico. Então, para mim, os 3 pontos chaves que me seguraram mesmo na Liga foram esses. Cova? Pois bem. Pois bem, qualquer coisa que o Guy Gardner tenha feito na Liga é impagável, né? É a primeira coisa. Vamos lá. Eu também gostei muito da história em que o Besouro Azul e o Gladiador Dourado eles limpam o dinheiro dos cofres da Liga e abrem um cassino resort na ilha de Quei Quei Quei. Era hilária, simplesmente hilária essa história. Teve também aquela que o Roman Arjavit contrata o Coringa para tentar matar a Liga, só que cada vez que ele tenta matar algum membro, acontece alguma coisa, o cara sai da mira dele, ele tem um acidente, qualquer coisa, é muito engraçado. Sensacional isso. Seguinte, 3 momentos memoráveis. Tipo, obviamente, né, alguém tem que falar do soco do Batman no Guy Gardner, apenas um soco, né? E isso é, tipo, todo mundo que gosta de quadrinhos tem que saber como é que o Batman derrotou o Lanterna Verde com apenas um soco. E que gerou piadas por edições e mais edições, né? Na verdade, continua gerando. Este apenas um soco, de vez em quando é lembrado. Tipo, Norte, falando de Lanterna Verde, Norte, como o grande responsável por cuidar da Liga da Justiça Setor Antártida, está lá, ou deveria estar. Sim, né? Norte. E para mim, o grande momento, eu já disse em algum momento do passado, anterior desse podcast, é a formação da melhor dupla de heróis, né? A dupla mais longeva de heróis, né? Que é do pós-crise, que é o Besouro Azul e o Gladiador Dourado. Tipo, a união desses dois, ela é a síntese do humor da Liga e a síntese do que se tornou a Liga para os membros da Liga pós-Liga, né? Que é a amizade entre eles, que por mais que tudo tenha sido caótico e confuso e até esquecível, a amizade entre eles fica, e a representação dessa amizade é a amizade desses dois, que supera crises e supera remodelações de universo e inclusive a morte, né? Para mim é isso. Nossa, agora ficou difícil, Que hein? tocante, cara. Chega a cair uma lágrima no meu olho. Vamos A lá. gente estava falando de poético, né? Eu sempre dou uma dessa, desculpa aí. Da minha lista aí, qual que é dos momentos memoráveis? Eu acho que o Bullet Eterno do Capitão Marvel, não tem como esquecer. O Capitão Watchblade. Claudinha. Capitão Fraldinha é foda, cara. Capitão Fraldinha. Eu nunca mais consegui olhar o Capitão Marvel de novo sem chamar ele de Capitão Fraldinha, cara. Juro, mas eles conseguiram marcar dessa forma. O vilão, o Senhor Nebulosa, o Decorador dos Mundos, cara, aquilo é tão absurdo, mas tão absurdo que toda vez que eu vejo aquilo eu caio na gargalhada. E é engraçado essa saga do Decorador de Mundos, que ela entrega pra gente um personagem que ficou e que é importante acessoriamente no universo, que é o Elrond, né? Não, mas o Elrond não é... O Aleron era de Mangakan. É Lorde Mangakan. Ah, Mangakan. Mas, eu não lembrava do Mangakan, caralho. Mas eu juro pra você que antes de reler, eu confundi Lorde o Lorde Mangakan. Eu misturava o Lorde Mangakan com o Senhor Nebulosa, achava que era a mesma coisa. O Senhor Nebulosa tem aquele análogo Criador Escarlate. prateado. E assim, que
que tem uma rixa com o Gnorte, né? Exatamente. E aí, cara, eu vou dividir em dois momentos, assim, que eu acho dois momentos pastelões, que acho que tem tudo a ver. E que mais um tá ligado ao outro, assim, que é a Liga da Justiça Europa fazendo curso de francês e de repente dentro da sala de aula tá toda a Liga da Injustiça tá lá dentro. Não, a gangue da injustiça, né? Na Liga da Injustiça É a mesmo. Liga da Injustiça mesmo, tá. A Liga da Injustiça tá lá dentro e eles não conseguem terminar a aula, assim, é muito quinta série, né? Sem dar porrada um no outro. E que descambou depois no momento que é uma das soluções mais divertidas que eu já vi nas histórias em quadrinho, que eles não sabem como lidar com os caras e resolvem resolver o problema da Liga da Justiça, transformando eles na Liga da Justiça Antártica, isolando eles junto com o Gnor na Antártica, onde eles enfrentam pinguins assassinos, cara. Aquilo também é o cúmulo do absurdo. Eles conseguiram o cúmulo do absurdo nessas histórias, são sensacionais. Mas Seremos aí, devorados em exatamente 2 minutos e 33 segundos. então, aí, cara, eu vou aproveitando os momentos de memórias memoráveis. Vamos para o encerramento aqui, que a gente já conversou bastante. A gente já levou até para um papo mais sério, quase acadêmico, né? De quadrinha para criança ou para adulto. Vamos lá aos jabás finais. Drills. Bom, eu deu para ver que eu sou o fraldinha aqui, sou eu, né, cara? Nós estamos com dois caras aí que são uma verdadeira enciclopédia de Liga da Justiça. Aprendi muita coisa aqui, sabe? Muito legal. Eu queria agradecer aí ao Cova, ao Delfim, que eles encheram minha cabeça de informação e eu já vou sentar para continuar lendo a Liga com outra visão. Eu lamento muito a todos ter chegado tão atrasado, né? Eu que critiquei todo o povo que tinha furado as semanas anteriores e no final quem fura sou eu. O Jó foi me lembrando a semana inteira e eu fui programando meus despertadores. Caso eu tivesse dormido, que o Jó fala que eu tiro a minha naninha depois do almoço, né? Mas, Cova, eu acho que isso foi um. Eu tava vendo a corrida de Stock Car, cara. Ah, tá. Cova, mas não liga não. Isso foi digno de um plot do Kiff e do Demetrius, cara. Deu fim, seus comentários finais. Seguinte, quando que esse programa vai ao ar, Jó? Cara, tem que ser antes de maio, né? Porque os 25 anos é em maio. Aliás, a gente nem comentou. Cara, agora que tá terminando. 35, 35. 35, né? Agora que tá terminando, eu vou falar que esse episódio está sendo feito porque a Liga da Justiça vai comemorar 35 anos agora em maio, né? Uau! Ó, porque é o seguinte, meu programa de rádio, né, o Ninho do Coruja, vamos lá, hoje ele entra na edição de hoje, dia da gravação, né, no comecinho de abril, ele está entrando na contagem regressiva dele, né, para o seu centenário do pós-reboot, que vai acontecer em maio, né, e também para o seu hexacentenário, né, 600 programas. O programa número 600 vai vir uma edição antes do programa número 100 do reboot. Tudo porque teve um Ninho do Coruja apócrifo por causa da posse do Bolsonaro, né? Então, maio vai ser uma comemoração do Ninho do Coruja, que é o meu programa de rádio, né? Está em www.mixler.com/Ninho do Coruja, todo domingo às 10 horas da noite, né? E, aliás, convido a todos vocês, esse é o pior jabá de todos, porque o jabá não é meu, o jabá é para o Silvio Santos. Ó, já que a gente está falando da Liguinha, vamos falar de humor um pouco, né? Não sei se vocês estão ligados, mas depois do programa Silvio Santos, que não está sendo apresentado pelo Silvio Santos nesses últimos tempos, porque ele está mal de saúde mesmo, o SBT deu para passar todos os filmes dos Trapalhões, né? Então, semana passada, a semana anterior à gravação desse Ninho do Coruja, passou Bonga o Vagabundo, que foi o primeiro filme primeiro filme sério
do Renato Aragão, que é quase um filme da novela vague francesa, sabe? É sério, é quase um filme da novela vague francesa mesmo, né? É muito comparável. E eles estão passando os filmes em ordem completamente aleatória. Então, este domingo, que nós estamos gravando, à meia-noite vai passar outro. E quando vocês estiverem ouvindo isso, no domingo também vai passar outro filme dos Trapalhões. São 37 filmes de carreira, 22 filmes com os 4, com o Dedé, o Didi, o Mussum e o Zacarias. Então, dá para ver muita coisa, está muito divertido. É um ano inteiro de Trapalhões, praticamente, né? Que o SBT vai passar, porque não tenha dúvida que eles vão reprisar depois, né? Mas como é que a Globo permitiu isso? Globo? Mas que Globo, cara? Tipo, quanto tempo faz que os Trapalhões não tem um programa na Globo? Nem no Viva, nem nada. O Silvio Santos percebeu que os filmes estavam todos liberados e pronto. Ele não está passando versões remasterizadas, ele está passando as versões toscas. O som do filme é ruim, sabe? É como você via no cinema antigamente. Então, ele deve estar usando a matriz dos DVDs que foram feitos no começo da década passada, que rolou uma... Tipo, cenas americanas, estava cheio de DVDs dos Trapalhões, tudo que era DVD. Toda Era a vendido carreira. em banca, foi tudo vendido em banca. Então, foi tudo vendido em banca. Tipo, era baratíssimo de comprar, né? Então, tipo, todos os filmes, dos clássicos até os mais esquecíveis, estão passando no SBT, sabe? Já passou, que eu vi, O Mágico de Oroz, passou... Menos Rei Salomão. Passou... Não, eu ainda não vi esse. Pode ser que tenha passado, porque eu percebi isso depois já tinha começado. Mas já passou a Ilha do Tesouro, que o Trapalhão na Ilha do Tesouro. Acho que ainda não passou a Guerra dos Planetas. Pode ser hoje, não sei. Tem que Guerra dos Planetas é tosco. Né? Guerra dos Planetas é sensacional. Sensacional. Então, aliás, os filmes antigos dos Trapalhões tem uns que são sensacionais pela tosquice, uns que são sensacionais pelo roteiro. Por exemplo, Saltimbancos Trapalhões. Então, é uma loteria e é uma roleta. Você tem que assistir o SBT à meia-noite e ver qual filme dos Trapalhões vai estar passando, né? Só nos domingos? Aos domingos, domingo para segunda, meia-noite. Acabou o programa do Silvio Santos, vai lá e assiste, né? Pode pular o programa do Silvio Santos, né? Veja o Ninho do Coruja e depois, em seguida, Trapalhões. É um bom fim de domingo. É isso aí. Cova, você quer fazer um jabá aí, filho? Vocês sabem que eu tenho 2 canais. Tem o Canto do Cova, que ele é um canal assim mais geral, e tem Voz do Gibi, que é dedicado à animação de gibis. Mas eu vou começar a falar, assim, fazer algo mais nos moldes do Bruno Castro, né, do setor 2814, né, que eu acho que é o que mais funciona, né? Não, beleza, então, gente. Eu quero agradecer muito a presença de todos aí, pra gente falar de um momento tão hilário da nossa vida, que foi ler Liga da Justiça, né? Agradecer demais todo mundo e dizer que esse podcast se autodestruirá em 5 segundos. Essa... Como se ri a risada do Besouro Azul, né? O buá, ruá, 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 ruá. Isso parece mais o pinguim rindo. Né?